Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para trazer mais notícias do Corinthians atualizadas para vocês, ok? Então vamos lá. Pessoal, o Duílio deu uma entrevista recentemente agora para o jornalista da UOL e disse a mesma coisa que tinha dito dias atrás. Que não faz sentido o Corinthians contratar agora, porque já está na Libertadores e não tem como se inscrever. Como se o Corinthians tivesse só Libertadores para disputar. No vídeo passado, a gente falou que o Santos desistiu do Luan Dias, meio ofensivo de destaque do Água Santa. O Água Santa teria pedido 4 milhões e meio para vender o jogador e o Santos, pela sua situação financeira atual, desistiu do negócio, né? Isso por 50% dos direitos do atleta. Com o atleta livre no mercado e o Corinthians sendo a grande vitrine que é, acredito que o jogador até abriria mãos de alguns valores para vir para o Corinthians. Qual jogador não quer jogar no Corinthians? Ainda mais jogadores de time pequeno, que sonha em jogar em um grande time, em um grande clube paulista, ou um grande clube do Rio, né? Ou um grande clube de Minas. E o Corinthians está perdendo uma oportunidade de olho, porque o senhor presidente Duílio Monteiro Alves acredita que o Corinthians não fará loucuras financeiras, né? Como se 4 milhões e meio por uma promessa jovem de 25 anos fosse loucuras. Aí daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata o cara arrebenta, vira uma rascaeta da vida aí, e o Corinthians perde uma grande oportunidade. Eu estava me contentando porque o Duílio falou que tinha baixado a dívida do Corinthians, sendo que ele diminuiu em apenas 1%, fiel. É isso mesmo, segundo notícias do Corinthians atualizadas, o Duílio diminuiu apenas 1% a dívida do Corinthians, um valor totalmente irrisório. Bom, não quero falar do Duílio, na minha opinião ele estava fazendo uma boa gestão de administração, mas depois que saiu o balanço financeiro e ele ter diminuído a dívida do clube em apenas 1%, eu passei de fã a ser um dos seus maiores críticos, tá? Acredito que ele iludiu muito o torcedor, que está baixando dívida, que está pagando conta, e abaixou apenas 1%. E hoje temos apenas 11 titulares competitivos num clube do tamanho do Corinthians. Bom, chega de falar do Duílio. Segundo informações do Corinthians, pessoal, como eu havia apurado no vídeo passado, não tem nada com o Terans. Não se iluda, não cai em misclick, pessoal aí que só quer ganhar like. Não faz sentido nenhum para o Atlético Paranaense, concorda? O Atlético Paranaense tem Libertadores disputando, Copa do Brasil e Brasileiro, os mesmos campeonatos Corinthians. Que sentido faz o clube dispor do seu melhor jogador? Terans é peça fundamental no time do Atlético. Então, fui apurar novamente para trazer notícias atualizadas do Corinthians para você e realmente não existe nada. A gente põe um ponto final nisso. Ah, corintianeiro, mas passou aí 10 dias, o Atlético caiu da Libertadores, saiu da fase de grupos, o Corinthians contratou. Nada é impossível, galera, mas hoje o Corinthians não negocia com o Terans. Bom, segundo notícias do Corinthians, saiu mais alguns exames sobre o Renato Augusto. Pessoal, está confirmado a torção no seu joelho. Não saiu aquele exame detalhado de imagem, mas está confirmado. Renato Augusto teve um entorse no joelho, que não tem nada a ver com a lesão anterior, quando ele se contundiu com o Santo André e ficou 32 partidas parado. O jogador está confirmado também que vai ficar de fora da partida contra o Remo. Provavelmente vai ficar de fora na próxima partida da Libertadores. Mas acreditamos que o Renato Augusto ainda pode voltar na fase de grupos para ajudar a gente a classificar em primeiro lugar, que é muito importante. Que aí a gente pode decidir os jogos em casa. Já vimos o tanto que o Renato Augusto é importante para esse elenco e não queremos perder esse jogador. Vamos continuar na torcida para que o Renato Augusto volte com força total. Renato Augusto é uma engrenagem essencial do Corinthians. É o nosso principal jogador e, na minha modesta opinião, o melhor meio-campo do Brasil. Pessoal, segundo notícias do Corinthians, tem uma nova reunião marcada com o zagueiro Bruno Mendes. É, isso mesmo. Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, jovem de grande potencial de venda, tem uma nova reunião marcada. O zagueiro quer ganhar 800 mil reais. Hoje, atualmente, ele ganha 350 mil.
Corinthians aumentou sua proposta para 500 mil, estava tudo fechado e de última hora o zagueiro decidiu não assinar por influências de empresário. O zagueiro pede 800 mil reais e tem propostas de Internacional e Grêmio. É isso mesmo, fião. Acredito que o Corinthians é muito grande para insistir para qualquer jogador. Porém, é um jogador que compensa você investir um recurso financeiro. O Bruno Mendes tem um grande potencial de venda futura. É um jogador jovem e que está jogando muita bola. Mas também, pela grandeza do Corinthians, não devemos ficar nos humilhando para qualquer jogador. Eu, modéstia à parte, ofereci um pouquinho a mais, 650, 700, porque compensa ter o Bruno Mendes. Hoje, o Bruno Mendes é titular absoluto no time do Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí, fiel. Vocês pagariam 800 mil para o Bruno Mendes? Sim ou não? Comenta, fiel, eu quero saber a sua opinião. Bom, segundo informações do Corinthians, pessoal, eu gostaria até de trazer, o Rodriguinho, ex-jogador do Corinthians, está sem clube após o Cuiabá tentar negociar para o jogador abaixar o seu salário e o jogador não quis abaixar. Por isso não houve renovação e o meio ofensivo Rodriguinho está livre no mercado. A pergunta é, compensa o Corinthians contratar o Rodriguinho? Compensa fazer esse pequeno investimento a troco de salário? Bom, fiel, eu acredito que não. O Corinthians paga muitos salários aí para jogador pé de rato que não joga nada, né? Acreditamos que o Rodriguinho já passou aquela sua fase e a gente não precisa ficar amontoando o jogador lá. A gente precisa de jogadores de qualidade. O Luan Dias é um desses. Não o Rodriguinho. O Rodriguinho está final de carreira. Segundo notícias do Corinthians, o Corinthians estaria sim interessado no Rodriguinho para compor elenco para o Campeonato Brasileiro. Acredito que se o Corinthians fizer isso, é um pé na bunda que ele está levando. O Corinthians não tem que contratar o Rodriguinho. Valeu enquanto jogou no Corinthians, jogou muito no Corinthians, fez a sua história, mas o Corinthians não é abrigo. O Corinthians não tem que ficar repatriando o jogador só porque fez história no Corinthians. O que vocês acham, fiel? Vocês contratariam o Rodriguinho? Dariam uma nova chance para ele? Eu, na minha opinião, não. Segundo notícias do Corinthians, até naquela época, não era pra gente ter contratado o Romero também. Vocês lembram quando ele ficou sem clube? E o Romero acabou fechando com o Avaí e não fazendo nada. Tá? Então tem alguns conselheiros do Corinthians que indicaram o Rodriguinho. Eu acredito que o Rodriguinho hoje é andar para trás e fazer dívidas desnecessárias. E futuramente acabar levando um processo aí, porque o jogador hoje, igual o Jadson, esses jogadores mais antigos, quer ir para clube, joga 3 meses, não é aproveitado, vai lá e processa o clube. Acho que o Corinthians está procurando é dor de cabeça. Não devemos contratar o Rodriguinho. Devemos ir atrás de jogadores jovens para rejuvenescer a nossa equipe. O que vocês acham, fiel? Comenta aí. Hoje as notícias do Corinthians foram essas. Inscreva-se no canal, deixa seu like, e isso é essencial para espalhar o nosso trabalho. Meu muito obrigado e vai Corinthians!